Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo. Local do boom de projetos comerciais de alto padrão e novo polo financeiro da cidade. É aqui que os trabalhos de edificação do Centro Empresarial Nações Unidas, CENU, começam também a fazer história. É um mega empreendimento composto por 3 torres para escritórios. As torres Oeste e Leste, com 26 pavimentos cada, e a Torre Norte, com 44 pavimentos. Esta torre é um empreendimento do FUNCEF, Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal, e representa definitivamente um marco na história da construção civil no Brasil. Então, naquela ocasião, no CENU, na década de 90, foi introduzido no mundo, através de uns pesquisadores bem reconhecidos lá do Canadá, cujo nome de um deles, mais líder do grupo, é Aitken. Eles introduziram no mundo a ideia e o conceito de concreto de alta resistência, que superou em muito as resistências que a gente praticava anteriormente, antes da década de 90. E no mundo inteiro estava, nesse momento, sendo construído edifícios com concretos de alta resistência. E o Brasil não podia ficar atrás e se propôs fazer nesse edifício, então, um concreto de resistência bem superior ao que estava se usando. Para que, se a gente tenha uma ideia da história, estava proposto 25 megapascal. Existia um projeto com 25 megapascal. As outras 2 torres foram construídas com 25 megapascal. E nessa torre se propôs fazer com 50 megapascal e retirar um pilar a cada 2. Quer dizer, nós reduzimos o número de pilares da edificação. Claro que isso depende do partido arquitetônico, isso não é sempre possível em qualquer obra, mas nesse caso foi possível retirar um pilar, então a gente economizou na velocidade também, em volume de concreto e na velocidade de construção da obra, utilizando um concreto de mais alta resistência que acompanhava o movimento internacional. A estrutura da Torre Norte é pioneira na utilização em larga escala do concreto de alto desempenho, detendo o recorde brasileiro em bombeamento em grandes alturas. Em apenas 13 meses, foram lançados 28 mil metros cúbicos de CAD, que equivale a 18 estruturas prediais convencionais de 15 a 18 pavimentos. Nós temos que, no concreto de alto desempenho, chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro deles, a durabilidade. É um material que apresenta uma vida útil bastante superior à vida útil dos concretos usuais de 20 megapascal. Existe um outro ponto que deve ser ressaltado aqui, que é a construtibilidade desse material. Ele permite concretagens em condições adversas, com densidade de armadura elevada, tem grande facilidade de ser bombeado e também permite o acabamento com os recursos modernos, equipamentos modernos, tipo helicóptero, para obtenção de contrapiso zero. Realmente é um material que, tanto do ponto de vista dele como concreto fresco, assim como concreto endurecido, vai trazer melhorias e facilidades para a construção civil. Os desafios, a ousadia, não era só conseguir um concreto de alta resistência e com uma uniformidade coerente, né? Era também construir em velocidade. Então nós precisávamos ter resistências elevadas a baixas idades que permitisse retirar as formas, fazer as proteções e já passar para o andar seguinte. Aqueles 44 pavimentos foram construídos em 13 meses, um pouco menos que 13 meses. Então havia também esse lado da questão. E o outro era que nunca se tinha bombeado concreto aqui no Brasil em altura superior a 150 metros. E nesse caso nós precisamos chegar a alturas que superavam 150 metros, até os 180 da altura do edifício, 180 e poucos do edifício. Inclusive o L ponto, que foi o ponto mais alto da concretagem. Então esse foi um outro desafio que foi também um recorde na época. Quer dizer, para a engenharia de concreto no país, a construção desse edifício foi um marco importante de evolução, quer dizer, mostrando para o meio técnico que é possível fazer
nessas condições e com esse novo material de construção, novo entre aspas, que seria, na verdade, uma evolução do concreto convencional. As propriedades dos aglomerantes foram potencializadas e o atrito do concreto na tubulação foi minimizado com o uso de aditivos especiais. Naquela época ainda não existia, por exemplo, o concreto autoadensável. A gente tinha um concreto fluido, um concreto com uma trabalhabilidade assim mais fluida, mas não era a consistência fluida, mas não era esse conceito mais recente, porque o concreto autoadensável só apareceu mais tarde, no final da década de 90, começo deste século. Então, que foi outra revolução, que vale a pena ser registrada. Então, naquele momento, a gente trabalhou com um concreto bastante fluido, bem superior ao usual que se fazia naquela época, para facilitar a concretagem, para facilitar o bombeamento, para aumentar a velocidade de execução da obra. Deu sucesso, funcionou bem, mas ainda, se olharmos comparativamente ao que se faz hoje, se vamos dizer, um concreto de 50 megapascal hoje é praticamente um concreto usual, né? E um concreto de fluido, que não é um autoadensável, seria até um concreto atrasado se nós olharmos aos olhos de hoje em dia, mas naquele momento ele foi de vanguarda. O concreto autoadensável, ele tem a condição de ocupar toda a forma, de uma forma absoluta, gera uma capacidade do construtor ou do empreendedor de buscar formas perfeitas, né? A evolução das normas no Brasil na área de concreto tem sido muito boa, tem sido constante e permanente. Inclusive, em 2003, quer dizer, nós estávamos falando de 1997, em 2003 foi introduzida pela primeira vez na norma brasileira de 6118, de projeto e construção de estruturas de concreto, a ideia da durabilidade, que é muito importante, que esses concretos de alta resistência respondem bem à questão da durabilidade, porque eles utilizam relação água-cimento baixa, então eles têm uma vida útil, proporcionam uma vida útil maior à estrutura. A norma em si de aplicação de concreto, ela já é uma norma que fala mais sobre os procedimentos executivos, tá? Então, em geral, essas normas elas não falam muito sobre a vida útil, sobre a especificação da vida útil, mas como executar uma obra para atender os parâmetros que já foram especificados, tá? Aí existe um outro critério, que é o critério de vida útil mesmo, que são as normas aí de desempenho, né? Então a gente tem aqui no Brasil um conjunto de normas da série 15575, que é um conjunto onde você fala especificação sobre o que é vida útil, durabilidade, esses conceitos, não é? E aí você tem um outro conjunto de normas, que é a norma propriamente dita do projeto estrutural e de especificações de concreto, onde você teria, por exemplo, a NBR 6118 aqui no Brasil, a NBR 12655, que vão te dar parâmetros para os materiais que você vai aplicar na tua obra para que ele possa atender esses critérios de vida útil, tá? Posso dizer com uma felicidade grande que a evolução dos concretos e dos cimentos também, no sentido de se colocar mais adições, dos concretos de serem concretos de alta resistência, eles coincidiram, houve uma coincidência feliz na direção da sustentabilidade. Quer dizer, se a gente pratica as tecnologias mais avançadas disponíveis no setor, hoje, para a construção de estruturas de concreto com fibras, alta resistência, baixas relações água-cimento, cimento com adições, nós conseguimos ter um resultado do ponto de vista do meio ambiente, da sustentabilidade e, por que não dizer, da economia em geral, né? Da economia da sociedade social, melhor.